A cesta básica, ó, vai ter isenção de 100%, olha só, isenção de 100% de imposto do IVA, né? Aí para você que é fumante, para você que faz uso de bebida alcoólica, a ideia é que o imposto seja maior, ok? Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Não se fala outra coisa que não seja a reforma tributária. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira bem clara para você entender quais são os pontos positivos e os pontos negativos da reforma tributária. Um dos pontos positivos, por exemplo, para você entender logo de cara, é que eu, por exemplo, sou contador, mas eu decidi não ter escritório de contabilidade e principalmente não trabalhar na área fiscal. Sabe por quê? Devido à burocracia e à mudança constante e uma regra que não tem fim quando se fala de tributos no Brasil. Tanto é para você entender que o McDonald's, que antes vendia sorvete, hoje não vende mais sorvete, né? Você certamente via lá casquinha. Hoje o McDonald's não vende mais casquinha. Ele vende agora o quê? Sobremesa e outros termos. Sabe por quê? Porque a mudança do nome colocou então em outra categoria de tributação. Só mudar o nome já mudou então a forma de tributação. Vê que loucura é, né? Agora, para o lado negativo, a gente tem aí, por exemplo, aquelas emendas, né? Isso aqui é a página do G1, viu? Mostrando ali que no dia 5, antes ali da votação que teve na Câmara da Reforma Tributária, que foi aprovada ali, foi liberado mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Aí será que um assunto desse que envolve toda a sociedade vai ser aprovado dessa maneira? Esse é o processo para que se garanta a aprovação de alguma coisa que vai refletir no seu bolso, no meu bolso, no bolso de toda a sociedade do Brasil. É estranho isso acontecer, né? Mas esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é te mostrar quais são os pontos positivos e negativos da reforma tributária, e aí você também vai logo aprender um pouquinho sobre o conceito aqui de tributos, de impostos de cada ente da federação, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o município. E aí você vai descobrir também que agora na reforma, se ela for aprovada, jatinhos e iates também vão agora sofrer a incidência aí de IPVA, viu? Que não tem incidência de IPVA. Mas aí, claro, né? E não é para mim nem para você. E aí, por outro lado, nós podemos ter, por exemplo, uma isenção de impostos nas cestas básicas. E aí, claro, isso já é um alcance para toda a população brasileira, né? Mas vamos lá, para que você possa entender. Eu já te peço uma coisa. Esqueça a ideologia política aqui, tá bom? Não é negócio de faz o L e nem a história de gado. Aqui é explicando para você como vai funcionar essa reforma tributária até o momento em que ela já se encaminhou aprovada ali na Câmara. Vamos lá, reforma tributária. A primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos falando de tributo. E tributo, ele existe 4 categorias, mas eu vou falar só de 3. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que acontece? Então, o tributo ele tem 4 filhos, só vou aqui destacar os 3. Imposto, taxas e contribuições. O imposto é o que eu chamo de filho mau. Por que ele é o filho mau? Porque o imposto, basta você ali fazer nascer o que nós chamamos de fato gerador e pronto, você já é obrigado a pagar. Por exemplo, você, quando compra uma mercadoria, você comprou um celular, ali nasceu o ICMS, o Imposto Estadual, ok? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Você, por exemplo, comprou um carro, você vai pagar o IPVA. Aí, do outro lado, nós temos o município, que tem a prestação de serviços, ISS. E do governo federal, nós temos aqui o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, nós temos o PIS e a COFINS aqui. O que vai acontecer com a reforma tributária? Você está vendo que aqui nós temos 5 tributos diferentes, né? Nessa reforma tributária, a ideia é pegar tudo isso aqui e colocar apenas como um único tributo, chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ok? Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, você vai pagar o imposto sobre o valor que você agregou, certo? Agregado. Aí o que acontece? O ponto positivo é isso, né? Nós temos uma simplificação aqui. Já não vamos ter mais tantos tributos assim, né? Para PIS, COFINS e IP, não. Agora só um, IVA. Só que esse IVA, você está vendo que aqui nós temos federal, estadual e município, né? Temos 3 entes da federação ali.
Esse IVA, o que vai acontecer? Nós estamos dizendo que esse IVA, ele vai ser um IVA dual, ou seja, ele vai ter duas maneiras aqui. Chip, né? O seu celular, imagine o seu celular que é dual, né? Pega dois chips. Vou botar bem aqui, ó, negativo aqui desse lado. Aí o que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos ter o IVA dual. E aí nós vamos ter o CBS e o IBS. O CBS são os impostos da federação, ou seja, vai ser o IPI, PIS e COFINS. COFINS, ok? E o IBS vai ser quem? O ICMS e o ISS. Então, nós vamos trocar esses três por esse único aqui e esses dois por esse único aqui. Aí vem as coisas negativas agora. Quais são as coisas negativas? O IVA, ele vai ter o que nós chamamos de um percentual fixo. Percentual fixo. Quanto vai ser, doutor, esse imposto? Não sei. Ninguém sabe ainda qual é esse percentual. Ok? Aí vem a parte negativa. Qual é? Por exemplo, o ICMS de cada estado varia. E isso gera entre os estados uma competitividade. Ou seja, o estado quer atrair mais investimentos, mais emprego, mais empresas para cá. O que ele faz? Ele acaba tendo uma redução na sua alíquota de ICMS e o estado que cobra mais caro. Então, o empresário pensa assim, bom, entre ir para um estado que o imposto do ICMS lá está 18, eu vou para aquele que é 15, por exemplo. É mais barato o imposto. Se o imposto, o IVA, vai ter um percentual fixo, isso faz com que o cara fala assim, pá, naquele estado ali o imposto é o mesmo, mas aquele outro estado tem mais condições, mais infraestrutura, tem mais, por exemplo, mão de obra, tem mais população para adquirir produtos, eu vou para lá e vai deixar de ir para o estado que, por exemplo, não tem tanta infraestrutura. Quando a gente compara, por exemplo, a região sudeste com a região norte e nordeste do país. Em questão de infraestrutura, em muitos estados, por exemplo, aqui no Maranhão, eu não vou competir, por exemplo, com o pessoal do sul, em questão de infraestrutura. Infelizmente, o Maranhão perde para isso. Então, se eu coloco uma alíquota igual para esses dois estados, qual estado você acha que o empresário vai querer investir? Qual estado você acha que ele vai querer, por exemplo, implantar ali a empresa dele? É bem mais provável que ele vá para o sul e não para a região norte ou nordeste ali, né? O outro ponto negativo, então esse é o ponto negativo. Alíquota fixa, que faz com que faça com que não haja mais competitividade entre os estados. Um outro ponto negativo se trata, por exemplo, do IPTU. O que vai acontecer? O IPTU, você sabe que é um imposto municipal, mas para o IPTU ser aumentado, a gente fala a palavra técnica majorado, o que tem que acontecer? Tem que ser aprovado na Câmara. Dos vereadores, é claro. Nesse caso agora, o IPTU pode sofrer aumento, ok? Vou até botar um mais aqui, a partir de um decreto do próprio prefeito. Então, se o prefeito quiser aumentar a arrecadação, faz um decreto e acabou. Não vai passar por Câmara nenhuma. Aumenta esse negócio aí, já era o IPTU. Aumentou o IPTU. Então, esse aqui é o outro ponto negativo, né? O IPTU sendo aumentado por decreto sem passar por Câmara de Vereadores. E aí nós temos, por outro lado, o IPVA. O IPVA, ele agora, na reforma tributária, vai incidir sobre os jatinhos, iates. Eu quero um dia pagar IPVA, né? Não botei IPVA. Pagar IPVA sobre jatinho. Um dia que eu tiver jatinho, eu pago esse negócio. Nem carro eu ainda tenho, né? Mas vamos lá. Tem só bicicleta, ainda bem que bicicleta não paga IPVA. Continuando aqui, então, isso aqui, para mim, tanto faz quanto tanto fez. Eu não tenho mesmo nem jatinho, nem iate. Segue a bola. Aí, quais são as outras vantagens, né? Em relação, por exemplo, à cesta básica e tal. Como é que vai ser isso aí? A cesta básica, vai ter isenção de 100%. Olha só, isenção de 100% de imposto do IVA, né? Do IVA. Isenção de 100% de imposto. Olha só, cesta básica. Rapaz, cesta básica sem imposto, eita coisa boa. Além do mais, quem mais aqui? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Claro, né? Além do mais, medicamentos especiais.
medicamentos especiais e também educação superior. Educação superior. E vai ter desconto de 50% do imposto, nesse caso aqui do IVA. O que, doutor? O transporte, a saúde e a educação. Vão ter desconto de 100% aí, de 50%, perdão, do imposto. Então, se o imposto, que a gente ainda não sabe qual é o percentual dele, que eu acho isso muito arriscado, mas tudo bem, vamos imaginar que o imposto vai ser fixo, 30%. Aí significa dizer que não vai ter imposto aqui na cesta básica, nem medicamentos especiais, nem educação superior. Já no transporte vai ser 15%, na saúde 15% e na educação 15%. A redução ali pela metade, ok? E para a questão de cigarros, aí para você que é fumante, para você que faz uso de bebida alcoólica e para você que vende ou compra produtos que danificam o meio ambiente, a ideia é que o imposto seja maior, ok? Então, essa é a nossa reforma tributária. Pegar tudo isso aqui, esses 5 impostos aqui, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, colocar em um único imposto o IVA. Só que esse IVA vai ser dual. Vai ter o CSB, que vai incluir os 3 impostos do governo federal, e vai ter o IBS, que vai incluir os 2 impostos, ICMS e ISS. Vantagem, simplificação. Legal. Ok, estou até pensando em voltar para o escritório de contabilidade e abrir ali o setor fiscal, né? Só por causa disso. Aí, por outro lado, nós temos o quê? Que esse IVA vai ter um percentual fixo, nós não sabemos qual é, como é que vai funcionar essa cobrança ali, mas está sendo aprovado o negócio, né? Vai entender essas coisas. E temos o IPTU, que de maneira negativa pode ser majorado, aumentado por decreto do próprio prefeito, né? E temos o IPVA, que vai incidir, né, de acordo com a reforma, sobre jatinhos e iates. Legal, eu gostei disso aqui, eu não tenho medo. E temos aí a redução de 100%, né, isenção para a cesta básica, medicamentos especiais e educação superior. E 50% para transporte, saúde e educação. Essa é a nossa reforma tributária, que, como disse, em questão de simplificação é positivo, mas a forma como isso está sendo conduzido é muito estranho, porque isso aqui, gente, não é um tema politizado, de acordo com a sua ideologia ou a aprovação de alguém que... Não é isso não. Isso aqui é um tema socioeconômico, isso vai envolver toda a nossa sociedade, a economia do nosso país. E o debate não está sendo claro. Cadê os economistas? Cadê o debate com a sociedade? Cadê o debate com os empresários? Não tem debate. Vamos abrir fóruns, congressos para conversar sobre isso? Não, está sendo ali, ó. Vai na coxa mesmo. É estranha essa forma de conduzir essas coisas. É muito estranho isso. É necessário haver uma reforma? Claro, com toda certeza. Mas o processo também não pode ser assim, né? Então é isso. Eu espero que você tenha entendido. Isso aqui só foi possível graças aos ensinos que eu tive no curso de contabilidade com o meu professor de Direito, André Campelo. E se ele estiver me assistindo, para ele aqui eu mando um grande abraço. Valeu e até o próximo vídeo.